Se chega no momento de avaliação das provas, de valoração das provas, o juiz olha para uma, olha para outra e ele não consegue chegar a uma conclusão. Se houver a dúvida por parte do julgador, a dúvida, ela trabalha em favor do réu, pois ele é presumivelmente inocente. Ou seja, na hora de valorar as provas, havendo dúvida, existindo dúvidas, o juiz deve fazer o quê, gente? Absolver o réu. E por que que o juiz absolve o réu? Ele absolve o réu porque indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Então olha só, coloque seu caderno. No momento de avaliar as provas, se o juiz estiver em dúvida, deverá o que, gente? No momento de avaliar as provas, se o juiz estiver em dúvida, no momento de avaliar as provas, se o juiz estiver em dúvida, ele deve o que, gente? Ele deve o que, gente? Absolver o réu. No momento de avaliar as provas, se o juiz estiver em dúvida, ele deve absolver o réu. Ele deve absolver o réu. Observação. Observação. Cuidado, tá? Isso aqui é legal, bem bacana. Bem bacana. Agora, olha só. O princípio do indúbio pro réu, ele está no momento final do processo. Por que no momento final do processo? Por que no momento final do processo é que eu coloco o princípio do indúbio pro réu? Porque só lá, na hora que o juiz falou assim, ó, já fiz toda a instrução, produzi todas as provas, mas olha, não tenho uma conclusão limpa, não tenho uma decisão serena. Então aqui, como eu não tenho como provar a culpa, eu vou o quê? Absolver o réu. Joia? Só que qual é a observação que eu quero colocar para vocês? Inclusive, nas aulas que eu venho gravando ali no Periscope, no Facebook, eu trouxe uma questão que exatamente trata sobre esse assunto. E qual é? Qual é a observação que eu quero que você coloque aí no seu caderno sobre esse assunto? É a seguinte. O Ministério Público, ele recebe um inquérito. E se ele entende que há crime, o MP faz o quê? Oferece denúncia. O que é o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público? É o pedido formal de condenação. Só que olha só, o fato do MP oferecer denúncia não significa que o juiz irá o quê? Recebê-la. Porque com fundamento no artigo 395, incisos 1, 2 e 3 do Código de Processo Penal, o juiz pode o quê? Rejeitar a peça acusatória. Pode rejeitar a denúncia ou queixa. Joia? Quando que o juiz irá rejeitar a denúncia ou queixa? Quando ela for manifestamente inepta, quando faltar condição ou pressuposto para a ação penal ou pela ausência de justa causa. Tudo bem? Então beleza. Olha, volta comigo. O juiz, ele pode rejeitar a denúncia ou queixa. Então, o MP nos crimes de ação pública, a vítima nos crimes de ação privada, podem oferecer denúncia ou queixa, respectivamente. Denúncia ou queixa. E o que representa essa denúncia ou queixa? Nada mais do que o pedido formal de condenação. Joia? Agora, o juiz de posse da denúncia ou queixa, ele vai avaliar se recebe ou se rejeita. Se estiverem presentes as condições lá do artigo 395, o juiz irá receber. Quais são as condições do artigo 395? Porque diz que o artigo 395 diz que a denúncia ou queixa será rejeitada quando ela for manifestamente inepta. Quando então ela não for inepta, não há causa de rejeição. Faltar condição ou pressuposto para o exercício da ação penal. Se não faltar condição ou pressuposto, não haverá rejeição. Ou quando o quê, gente? Não houver justa causa. Portanto, havendo justa causa, não será rejeitada a denúncia ou queixa. Beleza. O juiz, então, se ele recebe, ele vai despachar o recebimento da denúncia ou queixa. Ele vai proferir decisão de recebimento da denúncia ou queixa. Observem. Nesse momento,
no momento em que o juiz recebe a denúncia ou queixa, não está presente o princípio da presunção de inocência. Por que não? Porque nós só vamos verificar a culpa no curso do processo. Se o juiz ele pega a denúncia ou queixa e fala assim, rapaz, tá até estranho, mas eu não tenho certeza se esse cara é culpado, não. Dane-se. Ele recebe. Por que ele recebe a denúncia? Por quê? Porque nós vamos descobrir se há culpa no curso do processo. E se ela não for provada no processo, houver dúvida no final, aí sim, em dúvio pro réu, o réu será absolvido. Então, na decisão de recebimento de denúncia ou queixa, o princípio que vigora não é do indúbio pro réu, mas do indúbio em pro, o que, gente? Societar. Quase que não sai essa porra, né? Vamos lá. Dá desconto, né? Dúbio pro societate. Então é sacanagem. O cara com a língua presa quer ser professor, né? Tem que sofrer mesmo, largar de ser besta. Vamos colocar nesse caderno. Na decisão de recebimento da denúncia ou queixa, na decisão de recebimento da denúncia ou queixa, vigora o princípio do indúbio na decisão de recebimento. Na decisão de recebimento da denúncia ou queixa, vigora o princípio. Qual o princípio, gente? Vigora o princípio do indúbio pro réu. Compreenderam? Na decisão, no indúbio pro societar, né? Na decisão de recebimento da denúncia ou queixa, vigora o princípio do indúbio pro societate. Beleza? O que significa? Pois não, meu querido? Vigora. Vigora. Por que vigora? Se o juiz está em dúvida, ele recebe a denúncia ou queixa, instaura o processo e no processo a culpa será verificada. Compreendeu? Ou não, pode ser que não seja aprovada. Mas se essa dúvida permanece até o término do processo, aí sim, na hora de proferir sentença, qual que é o princípio que se apresenta? Indúbio pro réu. Compreendeu, meu queridão? Joia? É só para iniciar o processo. No início do processo, tendo dúvida, faz o quê? Inicia. Recebe a denúncia ou queixa. Indúbio pro societate, ou seja, em dúvida no benefício da sociedade. Inicia o processo e verifica a culpa. Compreenderam, meus queridos? Sim? Tranquilos? Vamos lá. Letra C. Letra C. Pois não, meu querido, só um instante. Deixa eu colocar a letra C aqui. Não fala por trás, não, que é ruim. Diga. Quem falou, Rodolfo? Diga. As hipóteses de rejeição de denúncia ou queixa, as hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa estão no artigo 395, nos incisos de 1 a 3 do Código de Processo Penal. Quais são as hipóteses de rejeição? Jamila, a denúncia será rejeitada quando ela for manifestamente inepta. E o que é uma denúncia ou queixa manifestamente inepta? É quando lhes faltar os requisitos do artigo 41. O artigo 41 do Código de Processo Penal, vocês verão isso com o Sandro, não verão comigo. Mas o artigo 41 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos da denúncia ou queixa. Quais são esses requisitos? Olha só. A descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou o esclarecimento dos sinais que possa identificá-lo, tá bem? A classificação do fato criminoso e o rol de testemunhas quando necessário. Esses são, portanto, os elementos que compõem a denúncia ou queixa. E a ausência deles faz com que a denúncia ou queixa seja o quê? Manifestamente inepta. Por ser inepta, ela será o quê? Rejeitada. Ela só não será rejeitada se faltar o rol de testemunhas, porque a ausência do rol de testemunhas não vai acarretar, né, a inércia da denúncia ou queixa. Por que não? Porque o rol de testemunhas é dispensável. Presta atenção, porra! Voltando. Olha, como eu disse, segundo, a denúncia ou queixa será rejeitada quando for o quê? Lhe faltar condição ou pressuposto para o exercício da ação penal. Exemplo, o crime é de ação pública condicionada.
O MP ofereceu denúncia sem a representação. Falta o quê? Uma condição específica de procedibilidade. A denúncia não pode ser aceita, tem que ser rejeitada. Joia? Ou quando faltar é justa causa. O que seria a falta de justa causa? Justa causa é a fumaça do bom direito, ou a fumaça do cometimento do delito, que nós chamamos no processo de fumus commissi delicti. O que é a ausência de justa causa? É que falta prova da existência da infração e indício suficiente de autoria. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir. Letra C. No curso do processo. No curso do processo. No curso do processo. Que coisa, hein? Vamos lá. Volta. Então, ó, nós verificamos o princípio da presunção de inocência. Vem aqui, para nós não ficarmos perdidos, né? Diante das observações. Presunção de inocência é o quê? Ninguém é culpado até o término final de um processo. Nós vamos verificar esse princípio em vários momentos. Primeiro, na instrução processual, ou seja, quem tem o dever de provar é quem acusa. Segundo, na valoração da prova, estando em dúvida, o juiz absolve o réu. Lembrando, só observação, que no ato de receber a denúncia ou queixa, não vigora o princípio do indúbio pro réu, mas sim do indúbio pro societate. Na dúvida, o juiz recebe e o processo é iniciado. Se a dúvida persistir até o final do processo, aí sim, absolve, porque a dúvida beneficia o réu. Joia? Tá. E agora, no curso do processo. No curso do processo, como que a gente vai verificar o princípio da presunção de inocência? É um pouco mais difícil de compreender, mas você vai dar conta. Quer ver só? Lembra quando eu disse a vocês sobre a prisão? Eu citei o artigo 5º, inciso o quê, gente? 61. Qual que é a regra? Liberdade. Ninguém será preso. Isso é uma regra. Senão em flagrante delito, ou por hora inscrita e fundamentada a autoridade judiciária competente, ou o quê? Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Está aqui, 4 hipóteses, ponto. Fora disso, ninguém será preso. É a regra. Certo? Olha só. Se a regra é a liberdade, e o indivíduo no curso do processo presume-se inocente, a decretação da constrição da liberdade de locomoção no curso do processo deve ser medida excepcional, decretada somente quando houver fundamento legal. Vou falar mais simples. Se a regra é a liberdade, o réu presume-se inocente. No curso do processo, ele deve ser tratado com esse status de inocente. Ou seja, a privação da liberdade no correr do processo é medida excepcional que somente se justifica quando houver fundamento legal. Entenderam? Ou seja, o princípio da presunção de inocência faz com que a prisão no curso do processo seja uma medida excepcional. Vamos colocar esse caderno? Vamos lá. A privação da liberdade no curso do processo é medida excepcional. A privação da liberdade no curso do processo é medida excepcional, que somente se justifica. A privação da liberdade no curso do processo é medida, o que, gente? Excepcional. Que somente se justifica quando houver fundamento legal. Que somente se justifica quando houver fundamento legal. Que somente se justifica quando houver fundamento legal. Joia? Se houver fundamento legal, aí sim, justifica-se o quê, gente? A privação da liberdade, porque ela é excepcional no curso do processo. Joia? Vocês se perderam? Eu ajudo. Depois que eu digo também, vocês têm que me ajudar. Mas eu falo, a privação da liberdade no curso do processo é medida excepcional, que somente se justifica quando houver fundamento legal. Não é isso? Que somente se justifica quando houver fundamento legal. Gente, vamos trabalhar algumas observações aqui, ó. Algumas observações. Beleza. Primeiro, é o seguinte. O indivíduo não é presumivelmente inocente? Ei! O indivíduo não é presumivelmente inocente? Sim ou não? Beleza. Imagina que no curso do processo não tenha sido atestada a sua culpa. E o juiz tenha o absolvido de forma definitiva.
O surgimento de novas provas possibilita a revisão do processo para que esse indivíduo seja condenado por um crime que num primeiro momento não havia como provar? Então entenda, o indivíduo foi absolvido porque chegou no final do processo, não haviam provas da sua culpa. E em dúbio pro réu, o juiz absolveu. Não é porque era inocente, só não tinha como provar a culpa, e por conta disso ele foi absolvido. Ocorreu o trânsito em julgado da sentença absolutória. Ele foi absolvido e com o trânsito em julgado, já não cabe mais recurso daquela decisão. Aí eu pergunto, após isso, surgem novas provas que demonstrem a culpa daquele absolvido. A ação penal pode ser retomada? Pode haver revisão criminal? Não. Porque só pode haver revisão criminal para beneficiar o réu. É proibido a reforma da decisão judicial para prejudicá-lo. E por quê? Por quê, gente? Indúbio pro réu. Não foi absolvido lá? Presunção de inocência. Ele não foi absolvido? Beleza. Absolveu. Trânsito em julgado. Acabou. Morreu. A sentença judicial transitada em julgado, que absolve o indivíduo, já não pode ser mais reformada. Em razão de qual princípio, professor? Do non reformatio impégios. Só um instante. Impégios ou pejus, como você preferir, tá? Non reformatio impejus ou impejus. Boa pergunta, né? Boa não, ótima pergunta sua. Vou reproduzir a pergunta da Lila, né? Ela perguntou assim, professor, isso é só no caso de processo, porque no caso do inquérito isso não cabe. Primeiramente, o inquérito policial, ele é um procedimento, não é um processo, é um procedimento pré-processual, que antecipa o processo. E como procedimento pré-processual, não está submetido às regras do processo. Ele possui regras próprias e peculiares. Na verdade, algumas regras do inquérito são diametralmente opostas às regras do processo, né? Então nós temos o processo e temos o inquérito. O inquérito é um instrumento pré-processual, que é antes do processo. Certo? Tá. O princípio do non reformatio impégios realmente não se faz presente no inquérito policial. Porque se o inquérito for arquivado por insuficiência de provas, conforme o entendimento da súmula 524 do STF, a ação penal pode ser iniciada com o surgimento de novas provas. Compreenderam a pergunta da Dalila? Perfeito, porque o inquérito policial, ele não é processo. Não há ali verificação de culpa ou nada. O inquérito é só um procedimento investigatório preliminar que auxilia o titular da ação a oferecer a denúncia. Logo, se o inquérito for arquivado por insuficiência de provas, estou me referindo a esse fato, a esse fundamento, a ação penal poderá ser iniciada se novas provas surgirem, conforme o entendimento, inclusive, simulado, súmula 524 do STF. Certo? O que é o princípio do non reformatio impégios? A decisão judicial absolutória não pode ser reformada para condenar o réu. Compreenderam, gente? Então vamos lá. A decisão absolutória, não pode ser reformada. A decisão absolutória não pode ser reformada para condenar o réu. A decisão absolutória não pode ser condenada, ou não pode ser reformada para condenar o réu. Não pode ser reformada para condenar o réu. Não pode ser reformada para condenar o réu. Fala, minha querida. Olha que bacana. Só fazer uma observação antes, eu já te respondo, tá bom, Ayla? Olha aqui, gente. Ayala, disfarça, né? Desculpa. Olha só. Ainda tô bom, tô conseguindo lembrar o nome de quase todo mundo, né? Mas vamos lá. Com alguma dificuldade, mas sai, cara, né? Pô, tá. E olha que eu dormi pouco essa noite. Porque eu dormi pouquinho, porque eu tive que sair com a patroa, né? Porque senão tava na bosta. Se eu não saísse com ela, tava na bosta geral. Então fui com ela, comi um pouquinho, dei aquela namoradinha de boa, aquela conversada até mais tarde, né? Pô, final de semana, pelo menos um dia na semana, né, cara?
E aí acordei hoje cedo porque eu queria mexer com o resuminho e tal, porque eu estava aqui ontem mexendo com o resumo, diga, né, para lá, resumo para cá e tal. E aí alguém me sugeriu, professor, o senhor podia colocar o resumo da aula, né, também de amanhã. Eu recebi essa sugestão sua, como que é o seu nome? Da Carol, recebi essa sugestão de outros alunos também no Facebook. Falei assim, não, o pessoal gostou, então vamos manter né, esse padrão de postar o resumo para a galera assistir a aula com o resuminho lá postado. Acho que fica, de fato, legal, fica bacana, né? Tá, e aí, vamos trabalhar aqui, voltar, porque eu não estou falando nada com nada, eu tenho que falar da matéria, né? Volto para cá. O que é o negócio da matéria? Primeiro, porque no seu caderno eu ditei aí, eu disse assim, ó, a sentença absolutória, ela não pode ser reformada para condenar o réu. É claro que a sentença absolutória, com trânsito, o quê? Em julgado. Porque se o cara é absolvido em primeira instância, o MP pode recorrer naquela decisão e numa segunda instância o juiz pode proferir uma sentença condenatória. Tá bem? Ele pode ser absolvido em primeira instância e condenado na segunda, sem problema alguma. O que não pode é ser reformada a decisão transitada em o quê, gente? Julgado. Ah, antes até de te responder a ela. Tem uma outra observação interessante aqui, vem cá. Se tem uma decisão judicial em primeira instância, certo? Imagine que seja uma decisão condenatória em primeira instância, certo? Mas só tem recurso da defesa. Só a defesa que apela da decisão. Sei lá, o juiz condena a 5 anos de reclusão. O Ministério Público fica satisfeito, fala assim, não, essa decisão aqui me atende. É o que dentro do que eu queria. O MP não recorre da decisão, porque olha só, porque você concorda comigo que as demandas judiciais podem ser vencidas por uma das partes, ou podem cada uma das partes perder ou ganhar parcialmente a pretensão. Porque o MP pode pedir uma condenação de 10, o juiz dá uma de 5. Então o MP também saiu perdendo da decisão, concorda comigo? E o MP pode recorrer da sentença. No sentido assim, ó, beleza, o senhor condenou, mas não é em 5. Eu quero é 10. O MP não pode apelar pedindo mais? Pode. Tá certo? Mas imagina o seguinte, uma condenação de primeira instância. Uma decisão de primeira instância que só foi recorrida pela defesa. O Ministério Público não recorreu. O juiz não pode reformá-la para prejudicar o réu. A segunda sentença judicial não pode ser pior do que a primeira. Compreenderam? Porque só houve recurso exclusivo da defesa. Aí aplica-se o princípio do non reformatio in pejus. Compreenderam? Então olha só, volta comigo. Se o cara tem uma sentença em primeira instância, seja qual for a sentença, e só o réu, ele o quê? Recorreu. Só há recurso da defesa, então o recurso do réu. O juiz não pode reformar aquela sentença para proferir uma decisão pior do que a que já está. Igual, tudo bem. Ele mantém, fala assim, eu rejeito o recurso, mantém a sentença. Mas se ele for reformar, é só para beneficiar. Porque o recurso é exclusivo da defesa. Compreenderam, gente? Compreenderam? Volta. Reproduz sua pergunta, por gentileza. Ela me disse, professor, o princípio do não reformatio in pejus decorre do princípio da segurança jurídica? É claro. Né? É claro. A lei não pode prejudicar, né, o quê? O direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Nós estamos tratando do quê? Da coisa julgada. A coisa julgada não pode ser modificada. Né? Agora, vem cá, temos exceções ao princípio da segurança jurídica. Por quê? Se eu fui julgado e condenado, aí daqui a alguns anos aparecem provas da minha inocência, opa, calma aí. A segurança jurídica não pode ser um princípio que se sobrepõe ao meu estado de liberdade. Concorda comigo? Não é um princípio que se sobrepõe à justiça. Então, se eu fui condenado injustamente e depois surgem provas da minha inocência, a sentença judicial pode ser revista. Cabe, nesse caso, revisão criminal. Porque o princípio da segurança jurídica não se sobrepõe ao princípio o quê? Da justiça. Tá bem? Joia. Vamos para mais uma observação aqui, gente. Eu acho que já estamos próximos do intervalo, não estamos? Não, só mais essa observação, só mais essa. Lembrem-se que eu também comecei a aula um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Só mais essa observação, que eu também estou morrendo de fome, não comi nada ainda. Vamos lá. Ó, observação. É uma forma de justificar que você sai daqui, né? Eu estou dando aula aqui, cara, não comi nada. Você sair para comer e deixar minha aula é feio, né? Volta assim, ó.
Observação importante, na verdade, foi prova, questão de prova, CESP Pernambuco. Certo? CESP Pernambuco. O STF, no dia 17 de fevereiro de 2016, proferiu uma decisão. Então, o STF, no dia 17 de fevereiro de 2016, proferiu uma decisão no sentido de que a condenação em segundo grau de jurisdição, a condenação em segunda instância por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional, certo? Tribunal Regional Federal, possibilita o início imediato da execução da pena. E isto não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. Porque como era antigamente? O indivíduo era condenado em primeira instância, pelo juiz de primeiro grau, ele recorria da decisão para o tribunal confirmava a condenação, mantinha a sentença condenatória, o indivíduo recorria para o STJ e às vezes recorria até mesmo para o STF. E só se dava início da execução da pena na hora que o STF julgasse o caso. Meu irmão, muitas vezes a situação chegava lá no Supremo e ó, para ser julgado. Ainda mais agora com esses negócios da Operação Lava Jato, né? Porque tem que ter prioridade para ela e aí acaba muita coisa ficando de lado. Né? O que ocorre? Hoje, qual é o posicionamento e o entendimento do STF? Que a condenação no segundo grau de jurisdição, a condenação em segunda instância, já autoriza o início da execução da pena. E isso não representa ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, como caiu na prova do CESP Pernambuco, PC Pernambuco. Beleza? Vamos colocar esse caderno? Vamos lá. A condenação em segunda instância, autoriza. A condenação em segunda instância autoriza. A condenação em segunda instância. Hã? Sim. A condenação em segunda instância. Na verdade, meu querido, não é para o STF. Hoje é um posicionamento do Supremo que está sendo adotado em todos os tribunais. Não tem juiz rejeitando isso, não. Praticamente não há. Vamos lá. Então coloquei. A condenação em segunda instância autoriza o início da execução da pena. A condenação em segunda instância autoriza o início da execução da pena. Isto não representa ofensa. Isso não representa ofensa ao princípio constitucional. Isso não representa ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. Então, a condenação em segunda instância autoriza o início da execução da pena. E isso não representa ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E isso não representa ofensa ao princípio constitucional. Isso não representa ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. Beleza? Aí coloca assim, ó. STF. Beleza? Vamos fazer o seguinte? Vamos para o intervalo agora? Valeu, pessoal. Passou rápido a primeira parte.